Então, nessa ação penal 508.32.48.29, continuidade da audiência, depoimento do senhor Jaime Alves de Oliveira Filho. Senhor Jaime, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio pela nossa lei. Se o senhor ficar em silêncio, pela nossa lei, também isso não lhe traz prejuízo. Mas é também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, esclarecer os fatos dos quais o senhor é acusado. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, vou falar. Está me depoimento. Como essa audiência é gravada, eu vou pedir para o senhor puxar o microfone mais próximo, falar ao microfone, tá? Senhor Jaime, o senhor é policial federal? Perfeito, policial federal. Desde quando que o senhor agenda a Polícia Federal? 97. O senhor trabalhou para o senhor Roberto Youssef? Sim, eventualmente eu prestei serviço para ele. A partir de quando que o senhor começou a prestar serviço para ele? Excelência, começar, a data certa eu não lembro, mas por volta de 2010 mais ou menos. Até a época que ele teve infarto ali em 2013. Que tipo de serviço que o senhor prestava para ele? Prestava o serviço que ele me pedia, que era para transportar uns pacotes para ele, documentos, enfim. Qual que era a periodicidade desse seu trabalho junto com o senhor Roberto Youssef, aproximadamente? Uma vez por semana, uma vez por dia? Não, era eventual, excelência, não tinha nada assim certo, entendeu? Ele me acionava, eu ia lá, prestava o serviço. Mas assim, não tinha uma média de uma vez por semana? Não era por semana. 5 vezes por mês? Para precisar não tem, excelência. E o senhor entregava dinheiro também? Eu entregava o que ele me dava, era um pacote. Se era dinheiro, estava dentro do pacote, eu não sei informar o senhor. E como é que era o procedimento? O senhor pegava esses pacotes sempre com o senhor Roberto Youssef, ou o senhor pegava com terceiros? Como é que funcionava? Não, com ele. Não tinha nada com terceiro, sempre com ele. O senhor pegava com ele aonde? No escritório, ou ele me entregava, marcava um lugar, me entregava. O escritório dele em São Paulo? São Paulo, é. E para quem que o senhor entregava esses pacotes? Por endereço que ele mandava eu entregar, excelência. Ele pediu, me dava o endereço, a pessoa a quem procurar, eu ia lá e entregava. O senhor tinha algum controle dessas entregas que o senhor fez? Zero, nenhum. Mesmo porque para mim aquilo não tinha menor valor, entendeu? Era só um serviço que eu prestava, e recebia a minha remuneração e... Quanto que o senhor recebia? Olha, uma média de R$ 1.500. Por entrega? Por entrega, senhor. E essas entregas, o senhor nunca perguntou ou não sabia o que era? Não, excelência. A mim não me interessava, não. Era na época da minha folga, quer dizer, não tinha... Nem porque ele não ia me dar satisfação do que se tratava, né? Do que estava se tratando aquilo. O senhor, nessa época que prestou serviço, estava lotado aonde? Eu estava trabalhando... Acho que em Volta Redonda, acho que em 2010, agora não me recordo, mas acho que em Volta Redonda e depois já no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro o senhor trabalhou, tem a informação que o senhor trabalhou no Galeão? Sim, fui lotado no Galeão. A partir de quando que o senhor trabalhou no Galeão? Quando eu fui removido para lá, não me recordo. E ele solicitou seus serviços antes do senhor ir para o Galeão ou quando o senhor foi para o Galeão? Não, acho que ainda no período que eu estava em Volta Redonda, mas não me recordo certo, não. Os custos das suas viagens de entrega? Ele pagava. Como que ele chegou até o senhor? Eu já conheci o Alberto, já conheci o Alberto há muitos anos atrás, na época que eu trabalhei em Foz do Iguaçu, e dali foi o relacionamento que eu mantinha com ele, mas nada de negócio, né? O senhor conheceu ele em que circunstâncias lá em Foz do Iguaçu? Excelência, não me recordo, mas conheci ele lá em Foz, é o que eu posso precisar para o senhor. Na representação policial, e também o Ministério Público faz essa afirmação na acusação, foram apreendidos uns demonstrativos aqui que acabam sendo titulados de Transcareca. Eu vou lhe mostrar aqui na página 10 da representação policial pelas buscas e prisões. O senhor já deve ter visto, mas eu vou lhe mostrar.
Eu vi no dia que eu fui preso, lá que me apresentaram no dia do interrogatório lá, mas eu desconheço isso daqui, Excelência. Esse não é um controle que o senhor mantinha? Não, de jeito nenhum. Isso deve ser controle lá do escritório deles, mesmo porque a quantidade de vezes que está descrito aí, e os valores que estão apresentados aí, Aí consta a aqui, mim não por me dizem exemplo, nada. nesse documento de folha 10, 13 de junho, 1º de julho, 5 de julho, 7 de julho, depois um pouco mais adiante, 1º de agosto, 4 de agosto, 12 de agosto. Tinha essa frequência? Não, senhor, que eu lembre, não. Para mim não tinha isso aí. Isso aí eu desconheço. Deve ser movimentação, isso deve ser uma planilha do próprio escritório, né, Excelência? Eu não sei, porque o planilha está pois é. escrito Transcareca aqui, né? É, mas botaram Transcareca, mas eu vou fazer o quê, né? Podiam botar qualquer coisa, né? Certo. O Ministério Público faz um cálculo aqui com base nesses documentos, que o senhor teria entregue cerca de 13 milhões de reais em espécie, 900 e tanto mil dólares e 371 mil euros. Não teria sido isso aproximado? Excelência, eu vou tornar a repetir, eu nunca contei dinheiro, eu nunca abri envelope para ver o que era documento, o que era. Então, e essa periodicidade, esses valores aí para mim é absurdo isso aí. Então, como é que o senhor falava com o senhor Alberto Youssef? ele me ligava, ele tinha me dado um telefone, ele ligava para mim, quando precisasse, e era só, mano. Ele comprou um telefone pro senhor? Sim, me forneceu um aparelho. Só para o senhor utilizar? Sim, só para ligar para mim. Tem aqui também nessa folha 15 da representação seguinte uma série de registros de sua presença no escritório dele, do senhor Alberto Youssef, na São Gabriel. Era um dos endereços do escritório dele, não? São Gabriel. Escritório da Avenida São Gabriel e depois São tem Gabriel. Depois tinha outro escritório na Renato Paes de Barros. Acho que sim, o escritório dele, isso aí. O senhor ia no escritório dele por qual motivo? Só para isso. Só para pegar os pacotes? Só. E fazer as entregas? Só. Mais nada. Na lista de frequência que eu tenho na folha 15 da representação em diante, eu tenho aqui presença 2/3/2011, 18/5/2011, 24/5/2011, 1/6/2011, 3/6, 1/7, 5/7, 1/8, 2/8. Posso lhe mostrar aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu posso falar nada. Mas a periodicidade era essa, por exemplo? Não sei. Aqui, ó, 2/3, 2/5, 14/5, Não me recordo, 1/6. 2011 isso, né? Isso, 2011. Não me recordo, nossa. O senhor tinha conhecimento de que o senhor levava dinheiro para o senhor Alberto Youssef? Não, Excelência, não tinha não, senhor. O senhor, quando foi ouvido na polícia, que eu tenho aqui o seu depoimento, o senhor declarou que sabia que era dinheiro, mas não sabia a quantidade. Pois é, Excelência. O que acontece é o seguinte. Quando eu fui preso lá, para mim a minha prisão foi uma surpresa. Então, eu fui preso, enfim, fiquei sabendo porque eu nunca, em nenhum momento, eu falei que eu não conhecia o senhor Alberto ou que eu tinha prestado serviço para ele. Mas no dia do meu depoimento com o doutor, acho que Márcio, se eu não me engano, DPF, o delegado Márcio, eu me apresentei com a minha advogada, a doutora Tatiana, e nós expusemos lá o direito de permanecer em silêncio e falar em juízo. Pois bem, o DPF Márcio foi cortês, eu já conheço o procedimento policial, e falou que se eu não prestasse nenhuma colaboração, eu ia ficar preso até a audiência, que era o que estava acontecendo, era o praxe. Aí eu falei, eu não tinha a menor intenção em ficar preso ali, não tinha porquê, enfim.
eu estava transtornado, eu estava tomando remédio, não estava legal. Aí falou, então você vai, que o Alberto vai lhe ajudar a fornecer uns nomes e tal. Me forneceu uma caneta, uma carga de caneta, um pedaço de papel. Eu voltei para a carceragem, para o dia seguinte ser ouvido. E assim eu fiz, desci lá, fiquei na cela, minha cela era ao lado da dele. Ele falou, olha, endereço tal, fulano, era Beltrano, Ciclano e tal. E eu fui anotando aquilo mecanicamente. Então era tanto, era X, não era X. E fui embora. Apresentei, no dia seguinte era o meu depoimento, não teve o depoimento. Ele falou que ia falar com o procurador, não sei qual era o procurador que estava atendendo lá, que eu fornecesse alguns nomes, eu podia ser beneficiado, podia ser ajudado de alguma maneira, que a intenção ali não era prejudicar, que sabia que minha função era de office boy, não era nenhuma. Enfim, e foi isso que eu fiz. No outro dia, só fui ouvido numa outra terceira vez, apresentei os nomes lá que me forneceram, os valores, e passei adiante aquilo. Voltei ainda mais 3 ou 4 vezes, descendo a carceragem, porque, só isso, não sei o quê, volta lá, pega mais alguma coisa, pega mais alguns dados mais relevantes, enfim. Voltei lá, apresentei o que tinha que apresentar, né, ao delegado que me ouviu. E o procurador parece que não quis me ouvir, achou que aquilo não tinha nenhuma novidade ali. Eu voltei para a carceragem, ainda subi, ainda desci mais vezes, porque na hora de formular lá o depoimento, constava alguns nomes que não podiam constar, porque parece que ia ter conflito, enfim, não sei como é que funcionava direito, mas era por um outro processo, né? Acho que do STF, porque constava nome de algumas pessoas que eram políticos. Aí, feito isso, retornei para lá e fiquei aguardando a decisão da justiça, né? Para ver o que ia acontecer. Mas esse depoimento, afinal, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Olha, para dizer a verdade, eu não sei nem mensurar. Para mim, era o que ele me passou. Eu não posso afirmar o que ele me passou. Se aquelas pessoas eram aquelas pessoas, se aqueles lugares eram aqueles lugares. O compromisso que eu tive, que eu firmei com a polícia, foi de 3 endereços, se eu não me engano, 3 endereços, que foi de 3 políticos, eu confirmar os endereços, relatar e passar para lá. Passado esse fato, eu fui solto, fui para o médico, fiquei assim, psicologicamente eu fiquei mal, eu fui para o médico, depois que eu me recuperei, eu fui ver esses endereços, confirmar os endereços. Um eu confirmei, o outro eu não confirmei, porque não era, só podia falar o que era. O que não era eu não posso inventar. Então, durante a minha vida, a minha formação sempre foi assim, em prisão, que eu relatei. É o que é, no que não é, não é. Então fui lá, não era o endereço, a advogada veio protocolar o documento aqui. Já no dia que ela protocolou à tarde, já começaram aquele negócio de imprensa ligando e vazando informação e que o relatório tinha saído. Até eu sei que me parece que foi informado se o senhor foi aberto um inquérito referente a isso. Que eu fui até ouvido no dia que falaram que eu sumi, que eu tinha foragido, aí não sei o quê. Eu estava lá dentro da polícia prestando inquérito a respeito disso. Quer dizer. Bom, mas, senhor Jaime, vamos assim, tentar ser meus objetivos. O senhor sabia que tinha dinheiro ou não sabia? Para mim, não. Eu podia até falar... O que o senhor imaginava que era? Não, documentos. Eu até falar o senhor que não totalmente, não. Até podia saber que tinha algum valor. Mas esses valores que aparecem aí nessa planilha, esses negócios todos aí, não, senhor. Mas o senhor achava que era o quê? Carta, documento, eu achava que era documento, postal? Era transação entre empresários, era amigos. Os caras eram tudo empresários. O senhor conhecia o senhor Alberto Seff da atividade de doleiro dele lá em Foz do Iguaçu? Olha, eles falavam que ele era doleiro, mas também se era doleiro, eu não sabia que se era doleiro. O senhor, como policial federal, não sabia que ele tinha sido condenado? Sabia, fiquei sabendo depois. Trabalhava em São Paulo na época. Eu trabalhava na divisão de repressão entorpecente, mas eu sei que ele foi preso, foi condenado, cumpriu a pena dele, saiu, e depois, quando ele estava no ramo hoteleiro. Ele era empresário de hotel. Eu não sabia que ele, para mim, já tinha saído esse negócio de não era mais doleiro, e não era, até onde eu sei, não era mais doleiro. Quando ele contratou o serviço do senhor, ele falou que era para quê? Para entregar cartão postal? Não, senhor, não é para isso, para entregar cartão postal.
Eram documentos deles sigilosos. E eu estou falando, era transação entre empresários. Que empresas que o senhor fez entregas para o senhor? Olha, aqueles me relataram, acho que ele me relatou. O TC? Ele que me relatou isso aí. Quem relatou? O Alberto. Quando o senhor respondeu lá, a maioria das vezes dinheiro é levado para o Rio de Janeiro. A maioria das vezes levava o dinheiro para a empresa do TC. Isso aí. O senhor levava para a empresa do TC? Vou falar que não. Se ele falou para mim que era. Então, o senhor chegava num lugar que tinha lá escrito o TC? Não. O que tinha escrito? Uma porta, era um escritório. O TC? Ricardo Pessoa, o senhor conheceu? Conheci depois do evento, né? Antes o senhor não conheceu? Não, pessoalmente nunca. Nunca foi apresentado a ele. O senhor declarou lá na polícia, por uma ou duas vezes o diretor Ricardo Pessoa estava presente na empresa, Sim. mas não recebeu o dinheiro. Ricardo me conhecia e sabia que eu estava lá para entregar o dinheiro do CEF. Confirma isso ou não? Se ele me falou isso, Excelência. Quem lhe falou isso? O Alberto. Ricardo me conhecia, ele conhecia o senhor? Excelência, se ele manda eu ir lá no escritório, ele deve me conhecer. Ninguém vai entrar no escritório a troco de nada, né? Quem que recebia o senhor lá no escritório da UTC? Eram os funcionários lá da empresa lá. Os nomes. Olha, agora eu não me recordo direito, mas é o nome que estava aí, um funcionário deles lá. Tem um nome que era é Valmir, patente, que aparece na planilha do Transcareca. Valmir? É. O senhor não se lembra? Não me lembro, Excelência. Ou, se não é o caso... Não me lembro. Não. João Cláudio Genu, o senhor conheceu? Não, senhor, que ele me passou também. Entregou dinheiro para ele também, a pedido do CEF? Se está falando, Excelência, ele me passou, eu só posso dizer que sim. Excelência, eu era um office boy. Nada além disso. A minha função policial é porque eu exerci essa função no meu trabalho. Mas fora disso, eu não me exercia, não precisava de nada. Ele não precisava nem de mim, na verdade, ele não precisava de mim para fazer isso aí. E por que ele usava então? Eu acho que para me ajudar, Excelência. Era o único bico que eu tinha, assim, para fazer. A única coisa que eu tinha fora do meu trabalho para poder aumentar a minha renda. Mas ele queria te ajudar por qual motivo? Porque ele me conhecia. Assim. Qual o salário que o senhor declarou? No Rio de Janeiro, eu levei o dinheiro de UCF mais 5 vezes para João Cláudio de Carvalho Genu. Mas ele não recebia pessoalmente, ele mandava o motorista dele. Sei lá, não sei se é escritório, é um motorista. Enfim. Motoristas usavam a azeira do Hyundai cor preta. Esses caras, sim, que estava aí. Esses caras são tudo empresário importante. Ninguém vai receber um office boy. Manda a empregada, manda o porteiro, o atendente dele, a secretária. O senhor declarou lá também, entregava o dinheiro do CEF no escritório de advocacia localizado na Candelária, para um advogado que não me recordo o nome. Sim. A mando do Pedro Paulo. Eu estou lendo o que o senhor declarou aqui na polícia.